Olá, meu querido aluno. A nossa trilha do dia 15 de junho sobre biomas. Uma temática de geofísica que integra uma grande importância ambiental e de grande importância social, pelos serviços prestados pela cobertura vegetal no mundo. Então, falar de biomas. O que vem a ser um bioma? Você já pensou nisso? Bioma é um conjunto de sistemas ecológicos que difere quando eu falo apenas em domínios morfoclimáticos, porque ali eu terei fatores bióticos e abióticos. Então, vamos falar hoje dos principais biomas do mundo. Primeiro, lembrar o conceito complexo de comunidades terrestres condicionado por fatores biogeográficos. Então, se você pensar, por que nós temos uma diversidade de biomas? Porque é uma diversidade de climas, porque é uma diversidade de solos, porque é uma diversidade topográfica, sendo uma unidade geoecológica de grande extensão. Então, os fatores que interferem o clima e os solos são os fatores primordiais para entendermos a distribuição geográfica dos biomas. Aqui eu tenho um mapa mundi, onde veremos a zonação climática e o espelho do clima, que é a vegetação. Então vejam, digamos, na área central aqui no mapa, cortado pelo Equador, nessa área aqui, onde predominam baixas pressões, vamos ter o desenvolvimento de grandes florestas, como a amazônica. Então, nessa área das baixas latitudes. E nas altas latitudes, acompanhem. Nós vamos ter neste mapa, aqui nas terras mais setentrionais, a tundra. O que vem a ser a tundra? A tundra é o bioma típico do clima polar. Nós temos a tundra ártica, aquela exclusiva das altas latitudes, e existe também a tundra alpina, que se desenvolve nas regiões montanhosas. Então vejam que aqui eu tenho um mapa temático da tundra ártica. A tundra exatamente que ocupa o extremo norte da Eurásia e da América, aqui tanto nos Estados Unidos em relação a Alasca, como aqui ao norte, no extremo norte canadense. Olha a imagem da tundra, uma vegetação herbácea, uma vegetação constituída por musgos e líquens, de curto ciclo vegetativo. Lembrem-se, a tundra, ela só se desenvolve no curto verão. No verão polar, nós vamos ter dias contínuos de luz. E aí ocorre o degelo, o solo de permafrost se deixa aí ficar recoberto por essa vegetação rasteira, a tundra. Então vejam aqui que eu tenho uma área de degelo, mais uma vez o mapa, é muito importante essa noção de espacialidade, certo? Então, no extremo norte, a tundra. Tundra constituída por gramíneas, por uma vegetação de baixo porte. Quando eu analiso um gráfico com a variação da cobertura vegetal em relação à temperatura e à umidade, eu logo constato que quando houver calor, umidade, luminosidade, típico, digamos, as áreas próximas ao Equador, desenvolvem-se florestas. Então, eu terei aqui o desenvolvimento de florestas. Existem florestas quentes, existem florestas temperadas e existem florestas frias. Então, as florestas quentes, típicas do clima tropical e do clima equatorial, são biodiversas. Existem as florestas temperadas, também apresentam heterogeneidade, mas elas são chamadas florestas das 4 estações do ano. Mas vejam, nós temos aqui florestas frias, constituídas apenas por coníferas, por pinheiros.
E lá em cima, na zona da tundra, nessa região mais aqui, mais fria, nós vamos ter uma vegetação rasteira, a tundra alpina. Aqui a imagem da tundra alpina, a tundra das regiões montanhosas, não é isso? Lembrar que a tundra ártica, eu vou encontrá-la apenas, a tundra ártica, nas regiões das mais altas latitudes. Você pode pensar, Amália, é possível desenvolver a tundra numa região em baixas latitudes, teoricamente mais aquecida? Te digo que sim. Basta que eu esteja sobre um dobramento moderno, basta que eu esteja sobre uma região montanhosa. Como exemplo, a Cordilheira dos Andes. Então, existe a tundra alpina nas regiões montanhosas e a tundra ártica na região polar, dominada ali pelo extremo norte da Eurásia e da América. Então, a tundra é uma paisagem típica das regiões polares e de algumas montanhas, integrando um ecossistema bastante influenciado pelo clima polar. Mais uma imagem. Invernos rigorosos das altas latitudes, uma vegetação herbácea, como eu já coloquei, composta por líquens pelos musgos e um solo que permanecerá congelado na maior parte do ano. Daí o termo permafrost, tá certo? É um solo que tem muito a ver com o intemperismo físico, essa região onde você vai ter uma ação maior de gelivação. Então, solo raso, um solo de permafrost. E agora vamos ver um tipo de vegetação, de bioma, que fica imediatamente abaixo da tundra. É a floresta boreal. Observe. Vamos lá. Quais são as características mais importantes dessa floresta? Floresta boreal é o mesmo que taiga. É uma floresta fria. É uma floresta homogênea. É uma floresta esparsa. As árvores são muito distantes umas das outras, com folhas aciculifoliadas. Vejam, floresta homogênea, constituída por coníferas. Saibam que o maior ser vivo é a sequoia. Ela pode atingir mais de 100 metros e vive mais de 1000 anos. As sequoias, você teria coragem de fazer essa escalada aqui? Nessas gigantes árvores que compõem as florestas que nós chamamos florestas frias, florestas de coníferas. As folhas não caem. Eu não posso colocar que sejam decíduas ou caducifólias. Elas são muito resistentes às duras nevascas. E aqui as árvores muito utilizadas, essa madeira mais mole, para a produção de papel. Então, a maior indústria papeleira, essa pasta de celulose também é utilizada não só como pasta de celulose, não só para a indústria do papel, mas também a exploração madeireira para a indústria de móveis, a indústria moveleira. Países como o Canadá, a Rússia, nós temos a taiga siberiana na Rússia, a taiga canadense nos Estados Unidos e a taiga escandinava na Europa. Olha que imagem bonita de uma aurora boreal sobre a floresta de taiga. Olha que lindo. Fenômeno das auroras boreais. E aqui nós temos as florestas temperadas, mais um tipo de floresta. As florestas temperadas, elas são biodiversas. São as florestas que encontramos principalmente ali no nordeste dos Estados Unidos, nas regiões de clima temperado oceânico. Florestas das 4 estações do ano. Olha que bonita.
Essas florestas são decíduas, elas perdem completamente a folhagem no inverno. Que no inverno, os invernos onde as nevascas são muito constantes, perdem completamente a folhagem. Verão, inverno, são florestas bem degradadas. Temos a vegetação mediterrânea, no entorno aqui do mar Mediterrâneo, mas temos no Chile, nos Estados Unidos, em parte da Austrália. Vejam que é uma vegetação que tem uma aparência de uma floresta degradada, certo? É uns solos muito ácidos, é uma vegetação que sofre uma forte influência do clima seco de desertos próximos, mas também sofre influência a área de clima mediterrâneo, que revela a vegetação mediterrânea de uma área com maritimidade. Eu só vou encontrar a vegetação mediterrânea com esses dois fatores: proximidade de desertos e em regiões costeiras. Muito bem. Pradarias são formações herbáceas também, com solos muito férteis, uma vegetação rasteira, bastante degradada aqui nessa região do Vale do Mississippi, nas pradarias centrais dos Estados Unidos, porque, como eu falei, os solos são muito férteis, as pradarias, os solos de Brunizém. Então, esse bioma encontra-se bastante degradado, exatamente pelo sistema intensivo da agricultura. E aí, essa temática para a próxima aula sobre desertos. Espero que você tenha entendido. Faça agora o nosso formulário, onde vamos ter duas questões. Uma sobre a floresta, outra sobre biomas de uma forma geral. É raciocínio. Um grande beijo, sinta-se abraçado e até a próxima semana.